Os 5 segredos para viver até os 100. E atenção para a notícia das chamadas Blue Zones. É um local onde a população descobriu como viver bem até os 100, com uma vida sem limitações, sem dor, sem ficar dependente dos outros. Uma vida sem dores, sem algemas das doenças e sem o medo do futuro, aproveitando todas as delícias da maturidade no presente. Não é uma delícia ter essa possibilidade? Blue Zones são cidades e vilarejos mapeados no mundo onde vivem a população mais longeva, mais saudável e mais ativa do planeta. Em Icária, na Grécia, por exemplo, é comum ver centenários andando de bicicleta. Em Okinawa, no Japão, os idosos com mais de 100 moram sozinhos e sem dor cozinham, dançam e são chefes de suas famílias. Em Loma Linda, nos Estados Unidos, são felizes, ativos, namoram e ostentam ossos fortes e saudáveis. E se você pensa que eu vim aqui contar que o segredo das Blue Zones estão na genética dos habitantes do local ou na sorte de ter como endereço essas regiões que produzem pessoas mais saudáveis do mundo, você está enganada. O meu propósito para chamar sua atenção é que envelhecer não precisa ser sinônimo de adoecer. E existem 5 segredos praticados nas Blue Zones e que você pode adotar aí mesmo, agora, dentro da sua casa. Você nem precisa mudar de lugar. A minha experiência como fisioterapeuta há 20 anos e com 30 capacitações na área da saúde mostra que uma vida sem limitações tem no centro um corpo que se movimenta sem dor e uma mente aberta para fazer da idade uma fonte de vida e não um gatilho de limites. No caso das dores, o seu corpo, a sua casa, o seu cérebro e o seu coração podem oferecer todas as ferramentas de uma tecnologia ancestral de ponta para transformar a sua vida. Tudo para que fazer aniversário não seja um fardo ou mesmo um jeito de ganhar mais uma dor nova a cada ano que passa. E hoje é dia de partilhar os 5 segredos dos centenários mais saudáveis do mundo. E aproveita e já se inscreve aqui no canal, que diariamente tem conteúdo aqui para mostrar que quem tem dor tem pressa e existe uma maneira natural de apagar os mapas de dor que estão lá no seu cérebro. Para assim você poder fazer uma revolução do alívio e transformar a sua residência em uma bela área típica de ser chamada de Blue Zone. Que tal? Bom, vamos lá. Certamente você pode ter dor ou pode viver regido pelos limites impostos por ela. Ou já ouviu dizer que é assim mesmo, que é coisa da idade e que o jeito é viver à base de remédio, da ameaça de cirurgias ou se acostumar com esses sintomas limitantes. Mas será que, cientificamente falando, o seu corpo foi programado para sentir mais dor à medida que envelhece? Olha só. Fisiologicamente, não há nada que justifique a escalada da dor conforme a idade. Pode até ser comum, mas não é normal. De fato, quando olhamos exames de pessoas que já passaram dos 65, encontramos cartilagens mais gastas, mais substâncias inflamatórias que causam dor no corpo e mais hábitos que reforçam o mapa da dor lá no cérebro. Mas a reflexão que eu trago hoje é: você não envelhece primeiro e fica com o corpo mais suscetível à dor. Primeiro, você deixa o seu corpo mais suscetível à dor e depois você convive com as limitações associadas ao envelhecimento. Quando você pode entender isso, isso transforma todo o seu processo, porque comprova que você pode fazer aniversário sem ter que conviver com a sentença de que vai adquirir mais uma dor a cada vela que você apagar no seu bolo. Nessas mais de 30 capacitações que eu fiz na área da saúde para desenvolver o meu método natural antidor, eu atestei que é possível sim. É possível conduzir o seu corpo para que ele libere o lubrificante mais natural para proteger suas cartilagens. É possível fazer o seu cérebro aprender em qualquer idade como liberar analgésicos naturais que trazem alívio e ajudam a apagar o mapa da dor no seu corpo. É possível aliviar pontos de tensão que por anos mantiveram a dor instalada, mas que podem ser distensionados com uma técnica simples e efetiva
que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. E principalmente, é possível adotar esses 5 segredos das regiões mais longevas do planeta e ter uma vida típica das Blue Zones. O segredo número 1, alimentação antidor e natural. Bom, o segredo 1 das Blue Zones é a alimentação. O fato é que as Blue Zones já foram exaustivamente pesquisadas e toda vez que tentaram desvendar os segredos desses povoados, os cientistas primeiro buscaram qual foi o alimento ou nutriente que permitiu tamanha longevidade e saúde. Em Okinawa, por exemplo, eles chegaram a aventar que a razão dos centenários ativos era o consumo da batata doce roxa. Ela é repleta de antioxidantes e é muito consumida no local. Porém, após um pouco mais de análise científica, fica evidente que um alimento sozinho não é capaz de tantos benefícios. Não é só isso que está tornando esse lugar uma Blue Zone. Eu até poderia falar da batata doce em Okinawa, do consumo da dieta mediterrânea na Blue Zone na Sardenha, que fica na Itália, ou do chá verde em Lona Linda. Mas verdade é que os povos centenários saudáveis adotam uma culinária antidor completa. Uma alimentação antidor que começa desde a simplicidade da escolha dos ingredientes, da forma como preparam a comida e especialmente a forma como fazem as refeições. Nada de comer em frente às telas, em frente do computador, do celular, com pressa, ou em pé, caminhando pela rua, engolindo cada garfada ao invés de saborear. Comer é mais do que digerir, é vivenciar. Por isso que os meus alunos do Liberte Sua Dor, eu sempre ensino, inclusive, a fazer uma meditação ativa enquanto comem, a chamada Mindful Eating, que é comer com atenção, sentindo e saboreando. Pesquisadores de Harvard se debruçaram no acompanhamento de mais de 70 mil pessoas por 20 anos, uma pesquisa bem longa, e eles concluíram que a chamada culinária antidor é um dos fatores mais importantes que pode aumentar em 14 anos a vida com qualidade para mulheres e 12 anos para os homens. Vocês acreditam? E aqui nós estamos falando de quê? Aquela clássica, né? Descascar mais e desembalar menos. Investir em folhas verdes, frutas e raízes, em mais peixes do que carne vermelha, ter uma hortinha em casa que pode ser na sua janela, uma jardineirinha ali, e fazer um prato colorido com pelo menos 5 cores de alimentos naturais. E esse mesmo estudo, publicado na prestigiada revista Circulation, alertou que apesar desses passos alimentares serem suficientes para diminuir em 82% o risco de morte por doença cardiovascular e até 65% as mortes por câncer. E eles mostraram que apenas 8% adotavam esse tipo de alimentação sem dor, somada aos outros 4 segredos para uma vida longeva e saudável. E essa parcela, ela vem diminuindo ano após ano, já que em 1992 esse percentual era 15%. Hoje nós temos uma alimentação que é muito mais fonte de doença do que de alívio e nutrição. E meus amores, eu digo isso com convicção. A alimentação natural e colorida é uma das grandes aliadas no alívio da dor e para uma vida sem limitações é fundamental. Para viver com saúde, nós temos que olhar para todos os aspectos da nossa vida. E dentro do organismo, o intestino é quem conecta a mente com os outros órgãos. Se a conexão mente-corpo é o intestino, você consegue imaginar o poder desse órgão para aliviar as nossas dores e nos trazer uma vida com mais longevidade e saúde? E é claro que existem sim comidas poderosas que ajudam a restaurar o corpo, só que elas funcionam em conjunto, em sinergia. Ao mesmo tempo, existem alimentos que acabam influenciando nas dores, e tirá-los da rotina é um belo ponto de partida para ter uma culinária sem dor. Olha só, é importante dizer que nada radical faz bem. Inclusive, muitos estudos já comprovaram que seguir uma dieta muito rígida e imposta pode ser negativo para a sua vida. Não é sobre isso que estamos falando. Mas o que eu quero reforçar aqui é que trazer para você essas curiosidades sobre alimentos que são aliados no processo de desinflamação,
onde o alívio da dor vai ser um dos diversos benefícios ao você nutrir bem o seu corpo, e você vai fazendo isso gradativamente na sua rotina. A minha recomendação essencial é que já é sabido que as farinhas refinadas, o glúten, o leite e os industrializados são gatilhos de inflamação e dor e que devem ser evitados na rotina. E no lugar deles, você vai investir nos mais naturais, nas frutas, nos legumes, nas leguminosas. A lentilha, por exemplo, é um antidepressivo natural, porque ela contém lítio na sua composição. É um componente usado para o tratamento de ansiedade e depressão. O grão de bico é outro considerado um superalimento, composto de proteínas e fibras, ajuda na digestão e a não inflamar o seu corpo. Já a quinoa é uma excelente opção para variar um pouco o arroz, super nutritiva, possui poderosos antioxidantes como o ômega 3. A semente de girassol é um ingrediente que nunca falta na minha cozinha, porque ela é fonte de fibra, ajuda na digestão e na saciedade. Germinada, então, tem muitos benefícios. A castanha do Pará é uma boa fonte de gordura que ajuda no controle do colesterol ruim, reduzindo o nível de triglicerídeos do seu sangue. O que eu quero dizer é que a alimentação das Blue Zones é colhida na natureza e não no mercado. E adotar essa mudança, acredite, é o primeiro passo para uma vida sem limitações e sem dor. E agora nós vamos ao segredo número 2 das Blue Zones. Mais do que exercícios, é uma vida em movimento. Pela minha experiência, eu imagino que você está cansada de ouvir que o exercício físico é o remédio natural mais poderoso que existe e que o sedentarismo é o ladrão da longevidade. Mas eu também aposto que quando você escuta isso, você pensa: ai, mas eu tenho dor, como é que eu vou conseguir fazer essa ginástica, todos esses movimentos? E logo emenda, né? Que horas eu vou colocar isso na minha rotina? Me exercitar, eu não tenho tempo para isso. Então deixa eu te contar o que eu aprendi estudando as Blue Zones. E na minha experiência, com os mais de 10 mil alunos do programa Liberte a Sua Dor, vou te contar agora. O que liberta o corpo não é a prática isolada ou sozinha de pilates, crossfit ou musculação. O que liberta é o movimento, uma vida que tem movimentação. Esse é o segredo. Nas Blue Zones, os centenários caminham ao ar livre, eles passeiam, dançam em família, vão buscar o alimento na horta, andam a cavalo, nadam no mar. Eles nem têm academia. Vivemos hoje em uma sociedade atrofiada, sentada mais de 10 horas por dia, que não caminha, não dança, não sobe ladeira, não pisa descalço no chão e nem olha para o sol. E você vai concordar que não precisa estar em Icária ou Loma Linda para fazer isso. Eu acabei de descrever como uma vida em movimento pode se tornar tão fácil e gradativa na sua rotina. O que eu proponho é movimento antidor e não exercícios doloridos que fazem você forçar o seu corpo. Tanto que uma das técnicas que faz parte do meu método Liberte a Sua Dor é o Feldenkrais, que inclui o movimento nas suas atividades diárias. Quer saber como você pode começar? Uma das minhas técnicas de ativação do corpo é o que eu chamo de milkshake. É simplesmente você sacudir o seu corpo, mover. E aí, quando você fizer isso, faz uma pausa e observa como você sente. Sente a ativação no seu corpo. E aí, depois de fazer essa ativação no seu corpo, você pode dar uma volta no quarteirão para olhar o cenário, fazer uma caminhada próxima da sua casa, olhar uma árvore, olhar uma casa, experimentar a calçada irregular. Também é possível incluir movimentos no dia a dia, na hora de sentar e levantar, de tomar banho, de ir a pé até a casa de um familiar ao invés de só se locomover de carro. E aqui é importante você chamar o seu corpo ao movimento. Então já fiz um milkshake com você, que é uma excelente forma de ativação, mas você pode experimentar outras. E aí nós temos várias formas de ativar o nosso corpo, né? Quando a gente acorda com menos energia ou cansado, a gente pode fazer uma respiração que eu vou ensinar agora, que é uma respiração que ela gera calor e ela gera atividade no seu corpo. Você vai inspirar e expirar rápido pelo nariz, por pouco tempo, mas o mais importante do que fazer é perceber o que você está fazendo.
Então é mais ou menos assim, ó, experimenta aí, tá bom? E para. Um minutinho dessa respiração. Já vem calor, pode ser que você sinta algum formigamento no corpo, às vezes vem um calor no rosto. Você está ativando o seu corpo para ação. Então a gente vê atualmente as pessoas tomando um remédio para dormir, tomando um remédio para acordar, e você tem tudo o que você precisa aí, né? Para poder dormir melhor e para poder também acordar o seu corpo pela manhã. Entende o que eu tô falando com você sobre a vida em movimento? Eu quero ensinar você a fazer da sua casa uma Blue Zone, adotando pequenos hábitos grandiosamente revolucionários e trazer movimento para a sua vida. Esse é o segundo segredo que a gente aprende com as Blue Zones. Vamos ao terceiro? O terceiro segredo é o Ikigai. Que palavra é essa, né? Encontre o seu propósito. Você já reparou que quando a gente é criança, a gente vive provocado pela pergunta: o que você vai ser quando crescer? Não é verdade? Sempre tem essa pergunta. E eu ouvi uma pergunta que tocou muito meu coração, o que você deixou de ser quando cresceu? Quando eu conheci a cidade Escola Aine aqui na cidade que eu moro. Mas a minha reflexão é que agora que a gente chegou até aqui, a gente pode mudar essa indagação do que você vai ser quando crescer. O que você se tornou depois que amadureceu? E mais, o que você deseja ser agora que tem toda a sua existência pela frente? A sensação que fica é que enquanto somos meninos, meninas, o tempo todo estimulados a encontrar um propósito de vida, saber o que você vai ser, mas que esse propósito, ele não é mais necessário agora depois que a gente chegou na fase adulta, não daquela forma. Mas o que toca o seu coração? O que te move? E sabe o que essa busca infinita desse propósito que veio de fora promove? Uma vida vazia, atrofiada, limitada. As pessoas achando que nunca tá bom o suficiente o que elas fazem, que sempre precisam dar mais ou ser mais para ser alguém. Nas chamadas Blue Zones, especialmente as localizadas no Oriente, eles têm uma palavra linda chamada Ikigai. Ela é bem frequente entre os japoneses. Ikigai é a palavra que significa razão de viver, objeto de prazer para viver ou força motriz para viver. E de acordo com os japoneses, todos os seres têm um Ikigai. E esse Ikigai pode ser reformulado ao longo do nosso tempo de vida. Isso porque, de acordo com os pesquisadores das Blue Zones, ter o seu propósito é um dos segredos mais determinantes para uma vida longeva, saudável e que te motiva a estar vivo, a querer estar aqui. Então, descobrir qual é o seu, eu sei que requer autoconhecimento, reflexões, mas especialmente requer respeito e amor por quem você já é. Por isso, nem pense em achar que encontrar o seu Ikigai é um caminho difícil, tortuoso, difícil, inalcançável. O seu propósito, ele está no simples, ao seu redor e dentro de você, escutando o seu coração, o que te faz feliz. E eu quero sugerir aqui um exercício de respiração que pode ser feito todas as manhãs ou antes de dormir, que vai facilitar a sua conexão com esse propósito. Então, nessa respiração, a gente vai puxar o ar pelo nariz e vai prolongar a nossa expiração, fazendo o freio labial. Então, vou mostrar primeiro o freio labial e aí a gente vai experimentar a respiração, tá certo? O freio labial, você vai deixar os lábios entreabertos, uma frestinha. Então, você inspira. Esse freio vai ajudar você a prolongar mais a sua expiração. E essa é uma respiração muito relaxante, que faz você acessar uma área do seu sistema nervoso que te conecta mais com o que é essencial, menos com a luta e fuga da vida. Vamos experimentar um pouquinho? Então, você pode colocar essa respiração tanto ao acordar como antes de dormir. Então, você pode estar com os olhos fechados ou abertos. Você vai inspirar pelo nariz e vai expirar fazendo o freio labial.
sempre faça pausa no final e observa como você se sente, que insights você pode ter depois dessa respiração, para onde a sua atenção vai. E eu te convido a fazer essa prática 5 minutinhos pelo menos antes de dormir e ao acordar. E é lógico que a conexão com seu propósito ela não vai ser imediata. As respostas, né, não necessariamente vêm na primeira vez que você faz. Mas se hoje, todos os dias você buscar encontrar o seu Ikigai, essa busca já vai trazendo um sentido, uma conexão e especialmente um alívio para o que eu chamo das dores sociais e emocionais. E por falar nisso, olha só qual é o quarto segredo das Blue Zones. Uma vida em comunidade, o alívio vem no encontro. E tem uma frase do Roberto Crema que toca muito meu coração, que é: ninguém cura ninguém, ninguém se cura sozinho, a gente se cura no encontro. Nas Blue Zones, a comunidade é forte. O trabalho em grupo, encontros sociais, trocas, tribos de todas as idades. Sempre que estudam essas regiões mais longevas do mundo, os pesquisadores ressaltam que a vida em comunidade é uma das determinantes sociais mais influentes para uma vida saudável, até os 100 ou mais. E sim, eu sei, a dor nos isola, a vida traz dissabores, os vínculos nem sempre são fortes e podem nem sempre ser saudáveis. O que eu proponho aqui é que você encontre a sua turma, porque eu tenho certeza que ela existe. Tanto que uma das ferramentas mais importantes que eu ofereço aos meus alunos é uma comunidade no Facebook, grupos de WhatsApp e encontros presenciais que os alunos organizam. E talvez seja um pouco diferente essa ideia, né, de fazer amigos na fase adulta. Será que pode? Será que acontece? Mas você quer saber um segredo? Para se conectar com o outro, primeiro se conecte com você. E eu costumo ensinar e sugerir que os meus alunos façam a prática do espelho e da generosidade. E aí assim eles vão encontrando espelhos seus por aí. E aí você pode usar um espelho ou usar até a câmera do seu celular para se conectar com a sua imagem. Você vai parar por alguns instantes olhando o seu reflexo ali e só respirando e se conectando. O que você vê? O que chama a sua atenção quando você para alguns minutinhos para olhar a sua imagem? Alguns podem gostar muito do que vê, outros vão ter aquele olhar julgador, eu tô assim, eu tô assado. Então vou te convidar a um olhar curioso, como se você estivesse se olhando pela primeira vez. O que te encanta quando você se olha no espelho? Ali você pode ver refletida todas as suas dores, mas todos os amores que você também viveu. Todos os desafios, mas todas as bem-aventuranças. Todos os desencontros, mas todos os encontros que a vida te trouxe também. Então pare um pouquinho, faça esse exercício e eu sou capaz de garantir, você começa a se olhar, a se respeitar, a se encontrar. E aí você também vai poder encontrar a sua turma, né? Pessoas que, como você, estão querendo se transformar, ter uma vida sem limitações, sem dores. E por fim, se permita fazer laços novos, mesmo na maturidade, na praça, no clube, na rua, num trabalho voluntário. Olhe primeiro para dentro e depois para o lado. Se conecte com você e com a sua força espiritual. Eu digo isso porque agora chegou a hora de fechar o quinto segredo das Blue Zones. A espiritualidade generosa e como treino. Seja qual for a sua religião ou a crença que cada um segue, os residentes das zonas azuis, eles valorizam a importância da manifestação da fé, do ato de acreditar em algo maior e exercer a sua espiritualidade. Acredita-se que até 98% dos centenários pertenciam a alguma comunidade religiosa, independente da doutrina. Espiritualidade é mais do que religião e é um treino diário, é um lugar de se religar, né? A religião pode ser um caminho de exercício espiritual, mas ela não é a única via. Eu considero que a espiritualidade é essa consciência que nós somos seres divinos tendo uma vida terrestre
Então, a gente trazer essa consciência para a matéria muda muito a maneira com que a gente se relaciona com o planeta, com a natureza e com a vida. E talvez o que eu mais considero importante para fechar nosso vídeo de hoje é que as Blue Zones nos ensinam principalmente a ter fé em nós mesmos. A esperança de que o nosso corpo e a nossa mente estão prontos para uma vida sem limitações e sem dor. E eu quero estar ao seu lado para ajudar você a desfrutar essa vida longeva e saudável, não importando o seu endereço e nem quantos anos você tem.